Cursor, Antigraph, Cloud, o mercado mudou. Se em 2024 falávamos em assistente de código, em 2026 entramos na era do desenvolvimento agêntico. A cada semana que passa surge um novo agente de IA, prometendo construir aplicativos do zero de forma 100% autônoma. E aí, você, desenvolvedor mobile que está entrando no mercado agora, ou até já faz parte do mercado, se pergunta: será que o desenvolvedor mobile morreu? Bom, é que agora não é só o Flutter que morre, né? Meu nome é Olivar Tavelli, mais conhecido como Dev mais lindo do Brasil. Sou engenheiro de software, especialista em Flutter, atuo como Tech Lead Mobile. E aqui vai spoiler: o desenvolvedor mobile não morreu, mas o digitador de código, ele está dando espaço agora para o Software Composer. E eu já te explico o que é isso. Vamos começar com o elefante na sala: o uso de inteligência artificial como ferramenta versus o custo real disso. A primeira coisa é que, se você não está utilizando nenhuma ferramenta de IA no seu dia a dia como desenvolvedor, você está atrasado. Apruma aí para você não perder espaço no mercado, tá bom? Seguinte, existem inúmeras tarefas que a IA faz muito bem. Por exemplo, a geração de boilerplates, ou então aqueles códigos chatos e repetitivos que a gente precisa digitar, escrever, e aí a gente já pode delegar isso para a inteligência artificial, que ela faz isso muito bem também. E existe até um estudo que eu não vou me lembrar de cabeça agora, mas vou deixar aqui na descrição. Mas ele mostra que quem desenvolve com inteligência artificial entrega código 55% mais rápido que quem não usa. Isso é um número bastante relevante para a gente levar em consideração. Mas aí a gente tem alguns riscos, né? Tem prós e contras de se usar a inteligência artificial. O primeiro ponto é que também tem um outro estudo, vou deixar aqui na descrição, que indica que depois que as equipes começaram a utilizar a inteligência artificial, o tempo de code review aumentou em 42%. Isso se justifica porque, geralmente, você tem mais devs que entregam código do que devs que revisam código. Geralmente, nas equipes são assim. E aí, se você aumenta muito a capacidade de entrega desses caras e não aumenta a capacidade de revisão, aí você acaba gerando um tempo maior de code review mesmo. Existem maneiras de você contornar isso, também utilizando ferramentas de IA, mas isso é um assunto para um outro vídeo, mas esse é um problema que a gente pode ter se usar a IA de forma deliberada. Um outro ponto também é que, entregando mais código, corre-se o risco de gerar mais débitos técnicos. Tá? Então a gente precisa sempre estar tomando cuidado com isso. E também a IA às vezes peca na duplicação de código. A gente pode estar gerando códigos repetitivos que poderiam, na verdade, ser um bloco de código que seria reutilizado. Então a IA às vezes peca nesse sentido. Mas aí a gente entra num dilema. A gente sabe que, de fato, somos mais produtivos com o uso da inteligência artificial, mas também a gente tem alguns riscos que podemos correr utilizando inteligência artificial. E é aí que você, desenvolvedor, ganha um papel fundamental. E aí você deixa de ser o cara que só entrega código para ser o cara que vai orquestrar tudo isso, que vai fechar o escopo de IA, vai gerar contexto e vai chegar em entregas mais efetivas. Então, acho que esse é o primeiro ponto de que o desenvolvedor não vai ser substituído pela inteligência artificial. Mas a partir do momento que você começa a usar ela com sabedoria, você começa a orquestrar todo esse ambiente, você chega em entregas mais efetivas, entregas mais rápidas, no final melhor. Então, esse é o primeiro ponto, de que o desenvolvedor não vai ser substituído pela inteligência artificial. E falando em escopo, vamos fechar um pouco o nosso escopo aqui na área mobile. E aqui a gente vai estar no nosso próximo tópico, que nós vamos falar onde que o ser humano se destaca em relação à inteligência artificial. De 2012, 2014 para cá, que a gente teve o boom dos smartphones, o mercado ficou legal para o desenvolvedor mobile, convenhamos, né? Tudo foi se tornando aplicativo, a gente queria ter tudo na palma da mão, então para quem estava desenvolvendo mobile, estava muito bom porque tinha bastante trabalho aí. E isso vai continuar. Só que nós estamos entrando num ponto muito interessante agora, que é o dispositivo, ele meio que está virando um hub de conexões. Então hoje você chega na sua casa, o seu celular conecta com a sua geladeira, com o seu ar-condicionado, com a sua televisão. Você vai para o trabalho, o seu celular está conectado com o seu carro, e o tempo todo o seu celular está conectado com o seu relógio inteligente, anel inteligente. Agora nós temos os óculos de realidade virtual aumentada, isso eu acho fantástico, trarei mais conteúdo sobre isso. Mas o dispositivo acabou virando um hub de conexões, e isso
exige um gerenciamento de recursos muito preciso. E é aí que você, desenvolvedor, se torna o centro das atenções novamente, porque quem vai gerenciar esse recurso, quem vai gerenciar o uso da memória, ou o melhor uso da bateria, e esse é um debate que está tendo agora de eficiência energética, você precisa fazer esse gerenciamento, quem vai fazer isso é você, né? Não é a inteligência artificial que vai fazer. Você pode utilizar ferramentas para te auxiliar nesse gerenciamento, né? Mas quem vai fazer isso, de fato, é você. E falando de inteligência artificial num contexto mais amplo, não só em ferramentas de desenvolvimento, hoje em dia não se tem mais a necessidade de uma nuvem para rodar inteligência artificial. Hoje a gente ouve bastante falar nas IAs on device, com Edge, né? Então hoje você consegue rodar a inteligência artificial na ponta, né? E isso aumenta a exigência do gerenciamento de recursos que você, desenvolvedor, vai fazer. Embora a gente tenha hardwares muito bons hoje em dia para celulares, tablets, a gente ainda tem uma limitação, né? Porque a gente não tem a mesma capacidade de expansão que a gente teria num computador, por exemplo. Então a gente tem essa real necessidade, e cada dia vai aumentando, desse gerenciamento de recursos, tanto para rodar as nossas aplicações atuais, quanto para fazer essas conexões aí com os diversos dispositivos que nós temos no dia a dia, e agora também para gerenciar o uso de inteligência artificial no seu dispositivo. Então, mais uma vez, embora o uso da inteligência artificial esteja crescendo de forma acelerada, eu enxergo que quem está se tornando o centro das atenções é você, desenvolvedor. Vamos entrar no próximo tópico e vamos falar um pouquinho sobre o produto. A estrutura original das equipes, e ainda tem isso hoje em dia, em vários casos você tinha um PO, um PM, tinha o Dev, tinha o QA, então você tinha várias funções. Hoje em dia, com o uso de inteligência artificial, eu vejo que a cada vez mais essas várias funções estão se afunilando e várias delas estão caindo no colo dos desenvolvedores. Por que isso? Bom, se você pega qualquer ferramenta de inteligência artificial aí e joga na mão do usuário, não tem conhecimento técnico nenhum, o usuário vai falar para ele, gera um aplicativo para mim que faz isso, pode ser que a IA até gere, só que com vários problemas técnicos, isso vai dar uma bosta muito grande, entendeu? Então, o que as empresas estão percebendo? Que é mais vantajoso ela contratar um cara que tenha conhecimento do produto, que tenha um conhecimento técnico, aí dá uma ferramenta de IA para esse cara, e esse cara vai entregar um produto final muito bom, porque ele conhece o produto, tem conhecimento técnico, tem uma ferramenta de IA para auxiliar ele. Isso é mais vantajoso para a empresa do que ter um cara que conhece só produto, um cara que tem só conhecimento técnico. Esses caras vão ter que conversar, vai troca figurinha entre eles e demora. E no mundo do desenvolvimento a gente sabe que tempo é dinheiro, então as empresas têm percebido que você ter uma pessoa que é multifunções, que tem várias tarefas, acaba sendo mais custo-benefício, digamos assim, embora pague mais para essa pessoa, acaba sendo mais vantajoso do que você ter inúmeras pessoas fazendo funções isoladas, entendeu? Então, você, desenvolvedor, acaba que você vai ganhar novas responsabilidades com o uso da inteligência artificial. E se você quer se manter no mercado, se você quer se manter sendo bem remunerado, é extremamente importante que você abrace algumas dessas funções. Não vai fazer tudo, pelo amor de Deus. Mas é extremamente importante você ter essa sensibilidade. E agora, com o uso de inteligência artificial, é extremamente importante que você tenha conhecimento, principalmente da regra de negócio, você saiba o que você está desenvolvendo, porque cada vez mais você vai estar ganhando essas novas funções. Lá no começo do vídeo nós falamos que a gente deixou de ser só gerador de código para ser um auditor, de certa forma. E agora a gente também vira um guardião da regra de negócio. Então, cada dia que vai se passando é extremamente importante e você tenha uma sensibilidade dessas atribuições que podem acabar caindo no seu colo aí, tá bom? Bom, é aqui que a gente chega à nossa conclusão. Vale ou não vale a pena ser desenvolvedor mobile em 2026? E a resposta é clara, sim. Por quê? Porque embora a IA ela tenha barateado o básico, digamos assim, o software complexo, ele continua sendo complexo para se desenvolver.
entendeu? O que nós temos agora é uma mudança meio que de papéis do desenvolvedor. Então a gente não vai só gerar código mais. A gente precisa de ter a regra de negócio, a gente precisa ser bons revisores, e eu acho que é isso que vai diferenciar você no mercado. Então, se você entende do produto, se você entende da parte técnica ali, da geração de código de fato, se você revisa bem o que as ferramentas de IA estão produzindo, se você domina as ferramentas de IA, aí parabéns, você é um profissional que vai estar se destacando no mercado. E falando do mundo mobile aí, pô, gente, está divertido trabalhar com mobile em 2026 e eu acho que vai seguir assim nos próximos anos. Divertido no sentido de que embarcar IA on device os desafios legais, essas conexões que a gente faz com óculos de realidade aumentada, com o seu relógio, as casas inteligentes. Gente, tudo isso, pelo menos para mim, é bastante divertido, é desafiador, mas é legal. Então, sim, vale bastante a pena você se tornar desenvolvedor mobile em 2026 e nos próximos anos aí, tá bom? Esteja apenas sensível para todas as novidades do mercado aí o tempo todo. É isso, pessoal. Chegamos ao final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixa um comentário aí, deixa o like ou dislike também. Só interajam comigo aí. Minhas redes sociais estão na descrição. Eu não sei se é na descrição, coloca em algum lugar, elas estão aí. E também todos os artigos que eu comentei aí durante esse vídeo, vou estar deixando aqui na descrição. E um spoiler: segunda-feira tem outro vídeo, tá bom? Obrigado.